Agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui reunidos em Seu nome. Agradecemos imensamente a oportunidade de aprender, de conhecer um pouquinho mais sobre os Seus ensinamentos. E pedimos que nos auxilie para que a nossa mente esteja aberta para compreender com clareza, mas mais do que isso, para poder incorporar esse ensinamento no nosso dia a dia. Que possamos nos modificar para melhor, a cada dia e a cada novo conhecimento. Agradecemos a espiritualidade amiga que nos antecedeu, que preparou todo o ambiente para nos receber e que durante a palestra nos envolve para nos trazer os lenitivos para as nossas necessidades. Não nos esqueçamos que em momento nenhum estamos sozinhos. Que a espiritualidade amiga nos acompanha, nos inspira, nos intui, nos auxilia, e que basta que elevemos o nosso pensamento para que essa sintonia se estabeleça. Que o nosso pensamento seja de amor, que a fé esteja viva em nossos corações, para que possamos receber essas bênçãos a cada momento e especialmente hoje, durante as atividades. Pedimos que permaneçam conosco e que permitam que possamos compreender e aplicar tudo aquilo que aprendemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, na medida em que aprendermos a perdoar os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação. E livra-nos, Senhor, de todo mal e de praticarmos o mal. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos envolva. Estava escutando a prece e ela cai bem com o tema de hoje, que é aprender e fazer, né? Praticar. O tema de hoje é do livro Vinha de Luz, no capítulo 42, com o título de Afirmação e Ação. O que seria afirmação? Afirmação é o que nós estamos fazendo aqui. Aprendendo o Evangelho, aprendendo nas lições que nos são oferecidas e alimentando o espírito com coisas boas, né? A religião é essencial para todos nós, a ligação com o Pai, com a espiritualidade superior, são os nossos companheiros de sempre, quando nós nos ligamos em pensamento a eles. Então nós estamos aqui num aprendizado para a nossa mudança interior, a nossa transformação. Mas será que só isso é essencial? Não. Além de estarmos aqui aprendendo, nós temos que praticar também. E essa prática nada mais é do que a ação. A afirmação seria a nossa fé, a nossa confiança, a nossa crença, a nossa convicção. E a ação é a prática, é o esforço, é o movimento para alcançar a transformação pessoal e também para ajudar na coletividade, né? Para contribuir com o bem de todos. E nós estamos aqui para aprender e trabalhar nisso, né? Não só aprender, mas também trabalhar nisso. Qual é o objetivo de tudo isso? Transformar esses ensinamentos em ações concretas, né? Na caridade, fazendo o bem, ajudando o próximo, fazendo o melhor de nós. Isso nós fazemos do dia a dia. Nós não precisamos
ter grandes obras na nossa vida. Muitas vezes a nossa tarefa é cuidar bem do nosso lar, cuidando dos nossos familiares, sendo companheiros de sempre, atendendo às necessidades de todos, nos esforçando para que a gente possa fazer um lar feliz. Dar de nós alguma coisa a benefício dos outros já é uma grande caridade. Auxiliar os nossos filhos no estudo, amparar os nossos netos, aqueles que estão conosco, auxiliar a todos aqueles que fazem parte da nossa família, tanto física como família espiritual. Nós estamos aqui também numa família espiritual. Lá no capítulo 4, tem uma passagem marcante de Jesus, é que quando ele vai ao poço de Jacó, à fonte de Jacó, encontra a mulher samaritana. E ele pede água para a mulher samaritana. Os judeus não se davam com os samaritanos naquela época. Eles não conversavam, não tinha nenhuma relação. E a samaritana até estranhou essa situação. Mas ela inquiriu ele por que ele estava pedindo água para ela. Porque ele estava pedindo a água que não matava a sede. Mas ele ia oferecer para ela a água viva, a água que não precisava mais ser ofertada. Nós precisávamos daquela água viva, que seria aquilo que ele podia dar para ela. E o que Jesus deu para ela? Ensinamentos, né? Ele mostrou para ela a sua capacidade, a sua grandiosidade. Tanto é que ele inquiriu, né, para quando ela saísse dali, ir buscar também o marido dela para absorver a água. Mas ela falou, eu não tenho marido. Não, realmente Jesus falou. Ele disse para ela, esse homem que está agora não é seu marido, mas você já esteve 5 maridos. Olha, ela se surpreendeu com tudo isso. Sinal que Jesus conhecia tudo. Enquanto Jesus conversava lá com a samaritana, os apóstolos foram até a cidade buscar comida, que vem essencialmente com o tema da noite. A minha comida é fazer eu a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Foi isso que eles disse para os apóstolos quando eles insistiram para que ele comesse. E ele lhes disse exatamente essa frase. A minha comida é fazer, olha só, é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Esse verbo fazer é essencial nessa frase, porque ele veio cumprir a vontade de Deus. Ele veio na terra fazer alguma coisa, né? Então ele veio nos ensinar. A mensagem que ele nos legou há mais de 2000 anos, nós estamos aqui estudando ainda. E a nossa modificação ainda é muito lenta, né? A gente não consegue ainda entrar nesse mundo superior. Na sua mente divina, no seu pensamento, a gente está longe disso ainda. Mas nós estamos trabalhando conforme as nossas necessidades espirituais. Nós nos encarnamos na Terra com determinadas missões. Todos nós temos missões para cumprir aqui na Terra. Junto com os nossos familiares, com os nossos parentes, os nossos amigos, o nosso trabalho, a nossa atividade profissional. Tudo isso são tarefas que nós escolhemos e que temos que trabalhar nela, fazer o melhor de nós a benefício dela. Então nós temos que ter a afirmação como ponto de partida. Qual que é a nossa afirmação? É estarmos aqui, né? Nos alimentando dos ensinamentos espirituais, fazendo com que a gente se transforme espiritualmente, modifique os nossos pensamentos, corrija as nossas tendências negativas, façamos o melhor de nós para melhorar. Estamos aqui, recebendo esse conhecimento superior. Ele é necessário para nós. A gente pode, muitas vezes, pensar que isso aqui é uma reunião que a gente deve... É como a água que ainda tem que dar sede.
Toda semana a gente vê que toma um gole de água, nós sempre temos a sede, isso, aquilo, tudo. Mas o que nós precisamos é da água viva, é fazer alguma coisa. E fazer alguma coisa não é uma tarefa árdua, é fazer aquilo a que nós viemos designados. Olha, se nós temos uma família, cuidar dela da melhor forma possível. Se nós temos uma atividade profissional, devemos fazer com consciência, trabalhar com aquela vontade de sempre melhorar, de sempre nos transformar para melhor. Aquele que adquire os conhecimentos, a tarefa aparece, né? Aquele que busca o conhecimento superior é convidado a novas atividades. Então nós estamos aqui buscando conhecer para praticar, não é somente para alimentar o nosso pensamento com essas ideias, né? E a fé sem obras é fé morta, a gente sabe disso. Então nós temos a nossa fé, a nossa confiança, né? Nós conhecemos a doutrina espírita que nos recebe, que nos deu a oportunidade de estudo, nós conhecemos todos esses ensinamentos, mas é preciso agir com eles, né? E a dificuldade qual que é? É no dia a dia, é manter uma convivência sadia com os nossos companheiros, é compreender a necessidade alheia, é saber que nós temos dificuldades muitas vezes de nos relacionarmos com os outros, de entendermos as criaturas que fazem parte do nosso cotidiano, os nossos colegas no trabalho, os nossos parentes, amigos, todos eles nos oferecem a oportunidade de fazer o bem, modificar o nosso pensamento. Então, o que nós não devemos ter é revolta, é indignação, é inconformação. Muitas vezes a pessoa tem um lar, tem tudo dentro do lar, materialmente falando, mas não consegue se firmar com uma conduta sadia perante os seus, né? Há pessoas que podem oferecer tudo aos familiares materialmente passando, mas não oferece o essencial, que é a paz de espírito, é a serenidade, a tranquilidade, tudo isso que a pessoa busca. Então, dentro do lar, muitas vezes nós deixamos de praticar coisas simples, um abraço, né? Um abraço num companheiro, um carinho, uma atenção para a criatura que está conosco. A gente vive sempre, muitas vezes, nós nos isolamos daqueles com os quais convivemos. Nós chegamos, cumprimentamos e acabou, mais nada. Quantas vezes nós damos mais importância às notícias do dia a dia, às coisas, às nossas preocupações financeiras, às coisas que muitas vezes nos afligem, do que um contato mais adequado com os nossos familiares. Nós precisamos deles. Eles são essenciais em nossa vida. É ali que nós praticamos o bem, é ali que nós praticamos a caridade. É junto com esses nossos companheiros. O capítulo também aborda as dificuldades de aliar a afirmação com as nossas necessidades. Muitas vezes, nós temos vontade de fazer a coisa, nós temos vontade de realizar, né? Participar de atividades aqui. Mas daí bate uma preguiça, bate um desânimo, mas eu não sei, eu vou me envolver com isso, vai me dar uma dor de cabeça aqui, né? Acho que é melhor eu ficar na minha do que fazer coisas que eu não estou acostumado a fazer. Então, muitas vezes nós somos convidados para dar uma assistência espiritual ou trabalhar junto a uma entidade benemérita, mas o desânimo bate, né? O medo de mudar, o medo de se transformar. Mas será que eu vou fazer o bem? Será que as pessoas vão me julgar se eu fizer errado? Ora, nós temos que participar. O conhecimento também vem dessa participação. Ora, é lógico que quando nós arrumamos um emprego, nós vamos lá, nós ficamos todos deslocados na gente sem saber o que fazer.
Isso no início é uma coisa normal, assim mesmo, também nas atividades, né? Numa entidade que a gente se adeque a elas. Então nós precisamos ter. Então, nós temos todos esses desafios a vencer. O comodismo, o desânimo, o medo de mudar, tudo isso é desafio para a gente, né? E a gente tem que causar, promover uma modificação em nós, para que a gente possa agir, para que a gente possa fazer, afirmar e agir. A aplicação prática disso cria um efeito modificador em nossas vidas, contribuindo para um mundo mais justo e fraterno. Ora, então o que nós precisamos? Será que nós precisamos realizar grandes obras? Nós precisamos participar como diretores de obras e aquilo tudo? Não. Nós temos que fazer aquilo que é necessário para nós. Pequenos gestos de gentileza já são muito importantes para nós, junto com os nossos companheiros, porque a caridade maior, gente, a gente pratica dentro do lar ou então no nosso relacionamento social. É com eles que nós praticamos essencialmente aquilo que aprendemos aqui. Se a gente fala de caridade, para quem que a gente vai praticar caridade? A gente vai oferecer para aqueles que não precisam? Não. Muitas vezes a nossa esposa está necessitada de um aconselhamento ou de uma orientação, ou nós mesmos precisamos de uma atitude familiar que nos dê tranquilidade, que nos dê paz. Então, essas necessidades se interrelacionam e a gente precisa aprender a conviver com elas. Nós precisamos um dos outros, porque de nada adianta conhecer somente para nós mesmos. Armazenar conhecimento sem praticar, nada resolve. Então, atitudes simples, né? Então, essas atitudes simples, muitas vezes, elas nos causam bem-estar, nos dão alegria interior, né? Pesquisadores descobriram que realizar ações bondosas liberam hormônios como oxitocina e a serotonina. São 2 hormônios que nos causam bem-estar. Então, como é que nós devemos conhecer isso? Para que nós devemos conhecer isso? Porque, conforme as nossas atitudes, nós vemos que nós recebemos um efeito, né? Se nós sorrimos, é muito mais fácil uma criatura sorrir para nós, mas se ficamos carrancudo com as pessoas se afastam de nós. Então, atitudes simples modificam o nosso estado psicológico, o nosso estado de coisa. Então, a oxitocina, é o hormônio do amor e da conexão, né? O hormônio do abraço. Quando você abraça alguém, você libera esse hormônio. Mesmo um aperto de mão que você dá prazerosamente com alguém, já é o hormônio do contato físico, né? O abraço, um beijo, um carinho, alguma coisa que você oferece para os outros, você está tendo a oportunidade de liberar esse hormônio no seu organismo. Isso causa bem-estar. Quem de nós já não praticou alguma ação para os outros, assim, um simples gesto, ajudar alguém a atravessar a rua? Você fica contente de fazer isso, né? Dá uma satisfação, a pessoa te agradece, a pessoa te dá um sorriso. Até mesmo quando você deixa alguém, né? Você para o carro para alguém passar, a pessoa te cumprimenta, isso já te dá uma certa satisfação, né? Você está fazendo um ato de bondade, nada mais que isso. Então, a oxitocina é frequentemente chamada de hormônio do amor, né? O hormônio do abraço, porque está diretamente ligado às interações sociais, ao afeto, aos vínculos emocionais. Ela é ativada como? Contato físico, abraço, carícia, interações sociais positivas, conversas sadias, né? Tudo isso, tudo aquilo que for prazeroso para nós, espiritualmente falando, nos dá uma sensação agradável no íntimo.
Uma leitura que você lê e faz uma mentalização positiva, você se colocando no lugar do autor para mostrar verdadeiramente a realidade daquilo que você está estudando, já é um negócio prazeroso, né? Você lê uma mensagem, por exemplo, do Emmanuel, né, de um espírito superior, e você... Aí, nós estamos estudando uma mensagem de Emmanuel aqui. Isso nos dá prazer de fazer, porque esse conhecimento nos traz alguma coisa, nos oferece a oportunidade de mudança interior. A serotonina é conhecida como hormônio da felicidade e do equilíbrio. Por que nós estamos falando desses dois hormônios? Porque todos os nossos gestos, os nossos atos em relação aos outros, trazem benefício para nós. E aí nós estamos fazendo alguma coisa, praticando alguma coisa. Então nós devemos ter consciência de que abraçar os nossos companheiros, até um ano atrás, sabe que eu não abraçava a minha esposa? Chegava de manhã, levantava, cumprimentava. Agora, todos os dias, eu levanto antes, faço um cafezinho lá em casa, e depois, quando ela levanta, a gente se abraça. Não só eu abraço ela, também me abraça, né? O meu neto, ele levanta de manhã, a primeira coisa que ele faz é correr e se jogar em cima de mim. É um abraço, né? Aquilo dá uma satisfação para a gente. Porque se a pessoa faz isso é porque gosta. E quando ela gosta, nós recebemos alguma coisa, né? Esse abraço nos faz bem. Então, é o hormônio da felicidade. Então, as atividades prazerosas de relação pessoal, gostar de fazer as coisas, é isso que a gente precisa, ter satisfação de fazer, né? E a gente precisa disso. O duro é você, por exemplo, trabalhar e não gostar do que está fazendo. Ah, mas eu não gosto do que faço. Aprende a gostar. Quando você aprende a gostar, novas oportunidades vão surgir para que você tenha novos desafios e o aprendizado aparece para você. A mudança interior, o pensamento, ele se transforma e você começa a promover realizações pessoais que você nem imaginava. São coisas assim, íntimas. Então, como é que eles trabalham juntos, a ação e a prática? A prática, a afirmação, a fé e a ação. É como se eles estivessem ligados com duas asas, né? Eles sempre vão estar juntos. Um só não funciona, né? Aprender somente não funciona. É preciso mais do que isso, é preciso aprender e fazer, realizar. Participar com os nossos conhecimentos para com os outros, ajudar o máximo que nós pudermos aqueles companheiros que estão ao nosso lado. Então, em resumo, a oxitocina, ela nos conecta você aos outros, promove simpatia e reduz estresse. E a serotonina equilibra seu humor, regula o sono e aumenta a sensação de felicidade. Então, praticar o bem, gente, é muito importante para nós. E não tem nada de dificuldade que a gente não possa vencer, né? Porque nós podemos sair de casa, muitas vezes irritado com alguma coisa, com o pensamento em desequilíbrio, e isso de alguma maneira vai afetar os outros, né? Quando a gente vê alguma pessoa gritando por algum motivo, a gente percebe que aquela energia chega até nós. Se você tem uma sensibilidade mais apurada, você sofre com isso. Então, o que você precisa fazer? Reverter essa situação. Quando recebe essas energias negativas, a sua vibração, ela tem que ser purificada. Então, aquela pessoa que está com irritação, você não tem que se afastar dela e deixar ela brilhar. Não, mande uma prece, uma oração, um pensamento positivo. Custa para nós fazer isso? Não. E quando a gente faz isso, nós é que recebemos o benefício, não é a pessoa.
Muitas vezes nós oramos pelos outros e o outro não recebe nada, mas nós fizemos a nossa parte, né? Nós aprendemos a fazer isso. Quando minha sogra estava internada no hospital, quando ela estava viva, isso, aquilo tudo, ela ficou quase 40 dias e a gente ia visitar ela, né? A gente via naquele quarto só lamentação, é dor, é sofrimento, é angústia, é que não se revoltava as pessoas se revoltavam com enfermeiras, com médicos, insatisfeitas com tudo, né? E principalmente a minha sogra era assim também, certo? Então, todas as vezes que eu fui lá, que eu ia lá, as pessoas começavam a se queixar, mas minha filha, se conforme com isso. Você está aqui, você não pode mudar nada. Ore, comece a fazer as suas preces. Mas não adianta nada orar? Adianta, lógico que adianta. O seu pensamento é transformador. Se todo mundo aqui fizesse uma oração, as coisas se modificavam. Ora, nós nos revoltamos com as doenças, mas as doenças foram motivadas por nós mesmos. Será que foram os médicos os culpados da nossa doença? Não. A gente está lá por algum motivo. A origem da doença está em nós, o nosso problema. Só que a gente quer que os outros solucionem facilmente. A gente chegue lá, no estado, o médico dá um remédio, a gente já sai de lá, beleza, né? Com tranquilidade. Não é assim. Nós temos que fazer a nossa parte, colaborar com todas as criaturas que nos cercam, inclusive com aquelas que nós temos contato e que muitas vezes não temos aquela afeição pela pessoa. Tem pessoas que a gente se reserva, a gente não tem aquele contato sadio, aquela conversa elevada, mas o nosso pensamento, a nossa vibração, pode causar algum efeito na criatura se nós o fizermos com fé. Então, quem viu a história de Santo Agostinho, quanto que a mãe dele orou durante anos e anos para que ele se transformasse, né? Foi através da oração que ela conseguiu. Então a oração é muito importante para nós. Então nós devemos estar dispostos, em qualquer ambiente que a gente tenha, para nos manter equilibrados, sereno e em tranquilidade. Jesus, sempre sereno, né? Com quem que ele tinha contato, ele mantinha a serenidade, a tranquilidade, a paz, a harmonia, né? É que nem o Chico Xavier, é o exemplo que nós temos aqui. Olha, o mundo não tem os exemplos que nós temos, né? Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Joana de Ângeles, Emmanuel, não tem. Nós o temos e nós temos que aproveitar, né? Por que será que vieram para cá todos esses espíritos superiores? Porque nós somos os mais necessitados. Nós precisamos disso. Então, os nossos ensinamentos, aquilo que nós recebemos é essencial para a nossa modificação. Então, acho que Deus olhou para o Brasil e falou, olha, aquele povinho lá é difícil, viu? Vamos mandar um Chico Xavier para lá, um Divaldo Franco, eles se modificam, né? Eles se transformam para melhor, porque senão fica difícil. E olha, a gente vê na sociedade aí que falta muito ainda, né? Nossa, é só abrir essas redes sociais e a gente vê, nossa, o desequilíbrio do pessoal. Meu Deus do céu. Eu gosto sempre de encerrar os comentários com a leitura do livro, da lição do livro Vinha de Luz, né? Então, vocês me permitem, eu vou ler a mensagem, porque o pensamento do Emmanuel ninguém alcança, né? A gente não alcança. A gente quer, mas não alcança de jeito nenhum. Então, afirmação e ação, lição 42 do livro Vinha de Luz. Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer eu a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Olha que interessante. Aqui e ali encontramos crentes do Evangelho invariavelmente prontos a alegar a boa intenção de fazer os ditames celestiais.
Entregam-se alguns à ociosidade, ao desânimo, e com manifesto desrespeito às sagradas noções de fé, asseguram ao amigo ou ao vizinho que vivem atendendo às determinações do Todo-Poderoso. Não são poucos os que não preveem, nem providenciam a tempo e, quando tudo desaba, quando as forças inferiores triunfam, eis que, em lágrimas, declaram que foram obedecidas às ordens do Altíssimo. No que condiz, porém, com a atuação do Pai, urge reconhecer que, se há manifestação de sua vontade, há simultaneamente objetivo e finalidade que lhes são consequentes. Programa elevado, sem concretização, é projeto morto. Deus não expressaria propósitos a esmo. Em razão disso, afirmou Jesus que vinha ao mundo fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai, realizar a vontade do Pai e cumprir-lhe a sua obra. Jesus já conhecia de tudo. O conhecimento dele é que propiciou isso de fazer a vontade do Pai. Segundo observamos, não se reportava somente ao desejo paternal, mas igualmente à execução que lhe dizia respeito. Não é razoável permanecer o homem em referências infindáveis aos desígnios do alto, quando não cogita de materializar a própria tarefa. O Pai, naturalmente, guarda planos indevassáveis acerca de cada filho. Cada filho tem planos indevassáveis. É imprescindível, no entanto, que a criatura coopere na objetivação dos propósitos divinos em si própria, compreendendo que se trata de lamentável abuso, muita alusão à vontade de Deus, quando vivemos distraídos do trabalho que nos compete. Então, gente, nós estamos aqui em busca do conhecimento superior. A religião nos dá o alimento necessário para que a gente possa produzir alguma coisa. A comida da lição de hoje nada mais é do que todo esse alimento que nós recebemos espiritualmente na casa. A doutrina espírita é um cabedal de conhecimento infindável, que nós, numa encarnação, não conseguimos absorver, muitas vezes nem 2, 3% de tudo que ela ensina. Mas nós estamos aqui no início da nossa tarefa espiritual, de renovação íntima. Nós temos a oportunidade de causar modificação ao mundo, porque quando uma pessoa se modifica, o mundo fica melhor. Quando há transformação de uma coletividade através de uma pessoa, o mundo fica melhor. Cabe a nós, então, nas nossas tarefas diárias, nas nossas atividades comuns, realizar o melhor, fazer aquilo que nós temos necessidade de aprender, porque é nessa realização junto aos nossos companheiros do dia a dia que nós fazemos o melhor e estamos atendendo às necessidades do alto. Os espíritos superiores sempre estão dos nossos lados. Quando as nossas preces, quando tem um padrão elevado nas nossas preces, eles nos atendem em tudo. As nossas necessidades são supridas e muitas vezes, não imediatamente, muitas vezes nós pedimos e a gente quer que resolva imediatamente, nada disso. Quando nós fazemos qualquer oração, qualquer prece, com um pedido à espiritualidade superior, pode esperar, que talvez não seja da maneira que a gente queira, mas a gente vai receber o auxílio, nós vamos receber o amparo, nós vamos receber a assistência. Então, é necessário que a gente tenha consciência que esse conhecimento que nós recebemos, ele não deve deixar de produzir ações a benefício dos outros e a benefício de nós mesmos. Tudo bem? Muito obrigado pela atenção de todos e até uma próxima vez, se Deus quiser. Senhor Jesus,
amigo e companheiro de sempre. Envolva-nos na tua luz, Senhor. Que essa energia que flui de ti possa penetrar em todo o nosso ser, para que nós possamos, sentindo a sua presença, nos transformar para melhor. Nós sabemos, Senhor, que no nosso dia a dia, nas nossas atividades naturais aqui na Terra, nós somos convidados sempre a refletir que devemos nos mudar interiormente, promover a satisfação, promover a transformação íntima, a nossa mudança interior. E é nesses momentos em que aqui, nesse grupo, buscamos o alimento espiritual. Ajudai-nos, Senhor, para que nós possamos utilizar esses recursos a benefício de nós mesmos e também a benefício do nosso próximo. Ajuda-nos, Mestre Jesus, a manter a nossa paz. Que os espíritos amigos nos inspirem sempre nas nossas atividades normais para que a gente não caia em erros. Que qualquer tendência negativa que tenhamos, que a espiritualidade amiga possa nos alertar. E que possamos, Senhor, contar sempre com a Tua presença. A Tua luz, Senhor, é essencial para a nossa vida. O conhecimento que nos lega, nos promove, Senhor, para um futuro próximo. A nossa modificação. Nos tornarmos melhores, superiores ao que somos hoje, modificando, Senhor, tudo aquilo que devemos transformar em nós. Eliminar o mal e alimentar o bem. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença em nossas vidas. Contamos sempre convosco. Muito obrigado por tudo. Que assim seja.